O Estado prepara-se para penalizar a especulação imobiliária e compensar os proprietários que tenham terrenos em áreas onde não é possível construir. São pontos que deverão ser incluídos na nova lei do solo, em preparação, e sobre a qual o Ministério do Ambiente lançou hoje um debate alargado. Especialistas em ordenamento do território, anteriores governantes, autarcas e associações cívicas. O Ministério do Ambiente quer alargar a discussão a toda a sociedade. O tema é a revisão da Lei dos Solos, que passará a figurar no singular. O objetivo é proteger o solo enquanto recurso, ao mesmo tempo que se contém a expansão urbana e a urbanização desordenada. Este trabalho é um trabalho que o país precisa. Não é porque mexe com interesses que nós vamos deixar de o fazer. A ministra quer também que o novo diploma promova a reabilitação urbana e trava a especulação, por exemplo, através de uma maior taxa fiscal em caso de terrenos retidos. É uma das formas de desincentivar que os terrenos urbanos estejam parados à espera de mais oferta. Mas a nova lei deverá também compensar os proprietários de terrenos em áreas protegidas ou abrangidas pelas reservas agrícola ou ecológica. Terá que haver um instrumento financeiro de compensação que dê justeza às várias utilizações do solo. E esse fundo financeiro terá que ser suprido precisamente através de parte das mais-valias que resultam também de investimento público e que beneficiam terrenos de privados. A equipa que está a trabalhar na nova lei inclui especialistas de diferentes áreas. O processo poderá ser acompanhado através da página da Direção-Geral do Ordenamento do Território na internet. Recorde-se que a atual lei está em vigor há 34 anos e tem sido apontada como ineficaz para promover o ordenamento do território e travar a especulação. São imagens soltas de um território desordenado e refém da especulação fundiária e imobiliária. É esta a constatação de quem, como Pedro Bingre, tem estudado os efeitos da política de solos sobre o planeamento urbanístico. Nós temos a classe média de Coimbra alojada em apartamentos bastante pequenos, pelos quais paga o mesmo, em preço por metro quadrado, do que se pagaria por moradia em França ou na Alemanha. Os portugueses habitam aqui porque foram condenados a esta qualidade e estes preços abusivos por uma lei de solos ou uma legislação urbanística deficiente. A lei dos solos, a que o investigador se refere, vigora há quase 34 anos, mas já desde 1965 que a lei seguia o mesmo princípio. A partir de 1965, essencialmente, os nossos planos de ordenamento do território transformaram-se em instrumentos de redistribuição da riqueza por via da manipulação dos preços dos terrenos urbanizáveis e por via da atribuição completa dessa mesma valorização dos solos aos particulares, aos proprietários dos terrenos urbanizáveis. Regra geral, um terreno rústico para uso agrícola não valerá mais do que 10.000 euros por hectare. Mas se passar a urbanizável, irá valer muito mais. Tanto mais quanto maior o índice de construção permitido nesse hectare. O loteador que comprou um destes terrenos ou herdou um destes terrenos a 10.000 euros pode pagar, vamos supor, qualquer coisa como 5 milhões de euros a um construtor para construir estes edifícios, 60 apartamentos por hectare, e revender estes mesmos apartamentos a 12 milhões de euros, o que significa que por hectare terá ganho 8 milhões de euros. Nós conseguimos o prodígio em Portugal de tornar legal aquilo que noutros países seria corrupção. Isto entra na categoria de crime económico a que os ingleses chamam rent-seeking activities, ou atividades de procuração ou de busca de rendas. No caso, literalmente, de rendas fundiárias. O indivíduo vai procurar manipular o mercado, no caso o mercado imobiliário, manipulá-lo por via política para obter rendimentos sem qualquer contrapartida, sem qualquer, digamos assim, justiça comutativa. O urbanista Sidónio Pardal alerta para que a lei em vigor coloca na mão de uns quantos funcionários um poder arbitrário de enriquecer ou empobrecer alguém. Aqui, em sede do urbanismo, o que é importante é
blindar o processo de forma a que ninguém possa ter poderes arbitrários sobre a valorização ou desvalorização do território. Sidónio Pardal defende que o direito de urbanizar deveria voltar a ser municipal, como estipulava a lei de 1944. O solo rústico devia vir à posse do município a preços próximos do rústico. Podia ter alguma vantagem, mas não significativa, para não inflacionar as mais-valias. E depois o solo é urbanizado pelo município e depois as parcelas, os lotes, deviam ser lançados em astas públicas. Outros métodos alternativos seria os particulares poderem lotear os seus terrenos dentro das normas estabelecidas do Plano de Ordenamento do Território, mas adquirindo, à partida, direitos de construção, pagando uma taxa, não um imposto, aqui direi uma taxa, para urbanizar. E essa taxa deveria cobrir não apenas os encargos de infraestruturação, mas também essas taxas deviam fazer reverter para o Estado a valorização que o Estado introduziu ao reclassificá-lo de urbanizável. O especialista em solos, Eugénio Sequeira, defende que, além da transparência na decisão e da apropriação das mais-valias urbanísticas pelo Estado, é fundamental preservar as funções socioeconómicas e ecológicas do solo. Não é possível haver sustentabilidade se nós não conservarmos aquilo que é básico de toda a vida terrestre, que é o solo. Eugénio Sequeira lembra que em 10 anos, entre 1990 e 2000, com a população a diminuir, a área urbanizada em Portugal aumentou 50%. Se nós, nos arredores de Lisboa, nos melhores solos, tirando a zona que está ali atrás, do Parque de Monsanto, está construído Algés, Alcântara, todos estes vales estão todos cimentados. A água não entra, não serve para produzir. Enquanto isso, os centros históricos degradam-se e esvaziam-se. Em Lisboa, em Coimbra ou em qualquer outra cidade do país, os proprietários de imóveis velhos e degradados pagam menos imposto. Em contrapartida, nós temos um absurdo em que, se o imóvel for requalificado, aumenta o seu índice de conforto e, por consequência, paga mais imposto. O que significa que nós estamos a desencorajar a recuperação de imóveis antigos. A revisão da Lei dos Solos já constava do programa do anterior governo socialista em 2005. O Ministério do Ambiente conta agora ter o projeto pronto para ser submetido à Assembleia da República até junho do próximo ano. Ora, num país tão pequeno, com tão pouca consciência ecológica, Miguel, onde qualquer português gosta daquela oportunidadezinha de fazer dinheiro rapidamente, este é um problema grave para o futuro. É um problema gravíssimo. Nós estamos perante um mecanismo de criação de riqueza artificial e transferência de riqueza brutal e que escapa por completo ao fisco. Já foi dado o exemplo, se alguém tem um solo de uso agrícola, venderá, dizia-se na peça, 10 mil euros o hectare, eu acho que já é uma brutalidade, mas se for, de repente, for transformado em urbanizável, passa a valer milhões. E quem permite isso, às vezes, é o técnico da Câmara e a assinatura do Presidente da Câmara. É fácil. Portanto, como também foi dito ali, há técnicos que têm o poder fantástico de transformar alguém em multimilionário de um momento para o outro. Imagina-se o que isto é como porta aberta para a corrupção total, para financiamento ilegal de partidos, total e absoluta. De 1985 a 2000, é os últimos anos, o último ano que há números, cresceu 42% a transferência de solos rurais para solos urbanizáveis. Num negócio que se calculou que tenha valido 110 mil milhões de euros. 110 mil milhões de euros, que era o equivalente a quase 4% do PIB em 2000. Como diz a Helena Roseta, e com razão, isto é igual ao verdadeiro poder de emitir moeda. Porque o Estado emite moeda, e se por hipótese der moeda a alguém, transforma em rico. Os organismos centrais e locais que têm o poder de autorizar que um solo agrícola passe a urbanizável estão a emitir moeda. Estão a fazer alguém multimilionário de um momento para o outro. E ao contrário do que a gente imagina, do que as pessoas imaginam, não é a construção civil que dá muito dinheiro. O que dá muito dinheiro
é a transformação dos solos. É isso mesmo. É aquilo que nós vemos pelo país inteiro, que é pessoas a comprar terrenos que não são urbanizáveis, deixam-nos a dormir durante anos e, de repente, misteriosamente, aquilo passa a ser urbanizado. Quase como se soubessem o que lá vem. A O verdade então é que a nossa reserva agrícola nacional, que data dos tempos de Salazar, também estará um bocadinho já desfasada. Mas, por outro lado, achas que poderá haver aqui um exagero que abarque, por exemplo, aquilo que é hoje reserva ecológica? Mas com certeza, mas nós temos construído em reserva ecológica, porque a tudo isto o governo PS veio acrescentar outra coisa, que são os malfadados projetos PIN. Projeto PIN, quer dizer, Projeto de Interesse Nacional. O critério é que se invista mais de 5 milhões de euros, passa a ser um projeto PIN. 25 milhões de euros, perdão. A ideia era atrair para aqui indústria, projetos inovadores, tecnologia e desenvolvimento, como gosta de dizer o Primeiro-Ministro. Metade dos projetos PIN são especulação imobiliária e foram aprovados como tal. O que é que acontece? Apresenta-se o projeto PIN, eu vou investir 25 milhões de euros numa urbanização, ocupa a reserva agrícola, ocupa a área protegida, ocupa a reserva natural, ocupa tudo, porque tem prioridade absoluta. Está dispensado de uma quantidade de licenças, não tem que passar pelos projetos, é tudo abreviado, é tudo a abrir. É claro que isto é um país que está a ser destruído, mas para além de estar a ser destruído, depois é preciso dizer outra coisa, é que isto não é taxado. Então, a pessoa compra um terreno agrícola, por tudo tem meia, vira urbanizável e o Estado não lhe vai cobrar mais valias. Isto é uma coisa impensável. Não é por aí que se equilibra o déficit. Não, pois não é. Pois é extraordinário que estejam a pensar subir o IRS, subir o IVA, subir o não sei quantos e não se lembrem de taxar as mais-valias nas transformações do direito dos solos. Eu li esta lei, tanto quanto consegui sem adormecer, porque a lei é muito mal escrita, tem erros, o projeto, lá, ainda não é lei. Tem erros de gramática graves, tem erros de concordância de português graves, não sei se já será um novo acordo ortográfico, e não se entende. E pior do que isso, Rodrigo, é uma lei que tenta reunir a legislação toda dispersa ao longo dos últimos 33 anos e, portanto, devia estar tudo, devia ser um código, não é? Mas não, constantemente está a remeter para exceções. Ou seja, diz-se, por exemplo, fora dos usos previstos nesta lei, só por decreto do Governo, entendendo conveniente, ou por decisão das autarquias, é que pode ser dado outro uso. Está aberta a porta a todas as exceções. E todas as interpretações. E todas as interpretações. Grande negócio para advogados, grande negócio para empreiteiros, grande negócio para especuladores imobiliários, grande negócio para autarcas venais. Portanto, aquilo que a lei devia clarificar e ser simples de toda a gente perceber, não é. Mas, como vai haver quase um ano de debate da lei, esperemos que haja um consenso e, sobretudo, que se perceba uma coisa, é que está-se aqui a criar uma riqueza perfeitamente especulativa, sem nenhuma justificação, que não é taxada pelo Estado. Da nossa parte, voltaremos certamente ao assunto. Miguel, se não for antes, até à próxima. Até à próxima. Obrigado.